Olá, jovens cientistas! Bem-vindos ao nosso projeto Hora do Saeb. Eu sou a professora Aldaleia Santos, professora de Ciências, e vamos descobrir qual será o título do nosso momento? Vamos lá? Muito bem! Pelo título a gente já tem uma ideia, né? De gotinha em gotinha. Com o nosso conteúdo falando sobre o nosso ciclo hidrológico, composição estrutural da água, ciclo da água, etapas de mudanças físicas. Então, vamos lá para a nossa hora de praticar? Olá, querido aluno! Então, nós vamos agora analisar um item. A hora do Saeb é um preparatório, né, para a nossa avaliação externa Saeb. E no Saeb, nas avaliações externas, as nossas questões que nós encontramos em provas, né, simulados, elas mudam de nome, elas se transformam em item. E o que isso significa, professor? O que tem de diferente? É que eles têm uma estrutura diferente do que a gente está acostumado. A gente vai encontrar um texto ou uma imagem de suporte, a gente vai ter ali um comando e vai ter uma atenção maior nas nossas alternativas. Então, vamos observar aqui a nossa primeira questão, o nosso primeiro item da nossa hora do Saeb, certo? Então, vamos lá. Aqui você observa, né, o texto. O ciclo da água é fundamental para a vida na Terra. Nele, no ciclo, a água muda de estado físico e se movimenta entre rios, oceanos, atmosfera e o solo, né? Lembrando, a atmosfera é aqui o ar que nós respiramos, certo? E aí você tem essa imagem aí, você tem esse texto introdutório, né, de suporte, e tem uma imagem também, onde você observa o quê? O ciclo da água, certo? Então, nessa imagem, você está vendo aí que nós temos uns números, correto? Então, tanto o texto quanto a imagem, elas são o seu suporte, porque nós vamos ter agora, observem aí, o comando. Então, o comando diz, observe a imagem, né? Você está sendo referenciado para observar a imagem e identifique, ou seja, está dizendo que você tem ali algo a responder observando essa imagem. Então, qual a etapa do ciclo é responsável pela formação das nuvens, certo? E aí nós passamos para as nossas alternativas. E aí tem o número, né, e uma etapa do ciclo da água associada a ele. Temos aí na alternativa A, infiltração, na 3, condensação, na 4, precipitação, na 2, evaporação, certo? Então, nós temos aí fases desse ciclo da água. Então, você vai observar as suas alternativas, buscar lá na sua imagem, né, um direcionamento para encontrar o quê? A sua resposta, né, o seu gabarito, certo? Então, agora, nós vamos ver aí se nós temos alguma participação no chat, como é que estão os nossos alunos queridos do 5º ano, se já estão participando. Então, tem alguma participação? Alguém arrisca aí uma resposta? Ah, muito bem, vamos lá. Então, vamos aqui, né, fazer um resgate dos nossos conhecimentos prévios. Lembrando,
O ciclo da água, o ciclo hidrológico, é o quê? É um processo contínuo, né, de movimentação na água na Terra. Então, vocês observam aí na imagem que tem seta descendo, seta subindo, certo? Porque envolve diferentes estados físicos da água. Líquido, gasoso e sólido, né? Então, quando nós estudamos os estados da matéria, geralmente nós estudamos quem? A água, porque ela é encontrada naturalmente nesses 3 estados, né? Na natureza, como nós observamos aí na nossa imagem, o ciclo da água. E em diferentes locais, na atmosfera, que é no ar, né? Na hidrosfera, que é a parte ali onde nós encontramos a nossa água. A nossa água está em rios, está em oceanos, está subterrânea, né? E na superfície terrestre e no solo. E esse movimento, né, do ciclo da água, você observa ali na imagem o quê? Algo brilhante, né? Então, é impulsionado pela energia solar e pela gravidade, né, que é essencial para a vida e a regulação do clima, certo? Então, o ciclo da água, ele traz ali, né, propicia que exista a vida no nosso planeta, né? Porque todos nós não vivemos sem a água. Então, precisamos da água para plantar, precisamos da água para gerar energia. Então, ela está em tudo, certo? Então, com isso, vamos observar aí a imagem do 5. Vamos lá, começar de trás para frente, certo? No 5, nós vamos ter o quê? Não, vamos começar pelo 1. Na transpiração, número 1, ele está referendando a transpiração, ou seja, as plantas elas estão absorvendo água do solo e liberam vapor de água para a atmosfera por meio das folhas, certo? Então, ali nós temos esse momento da transpiração. Então, vamos aí tentar já ver o nosso gabarito. Vamos lá. Então, o ciclo responsável, né, pela formação das nuvens, a etapa, né, do ciclo, é a condensação. Então, vamos observar. O vapor de água sobe, certo? Através da transpiração, condensa, né, formando o quê? As nuvens. E aí nós vimos a precipitação, que são as chuvas, correto? Então, a nossa resposta do número 1 é a condensação, correto? E agora nós vamos para a nossa questão de número 2. Na nossa questão de número 2, nós temos já o seguinte texto ali de suporte. As plantas ajudam a manter o equilíbrio do ciclo da água, certo? Pois absorvem a água do solo e liberam o vapor para o ar. Em uma região com desmatamento, o ciclo da água pode ser afetado por quê? Então, aí, né, o nosso comando ele já está perguntando. Você tem o conhecimento sobre o ciclo da água, né? Então, ali você vai lembrar das fases do ciclo da água, né, como as plantas contribuem para o ciclo da água e por que quando ocorre o desmatamento, há um impacto nesse ciclo da água. Então, pode ser afetado por quê? Vamos observar as nossas alternativas. A letra A diz que diminui a evaporação, reduzindo a formação de nuvens e chuvas. A letra B aumenta, né, a quantidade de água subterrânea. Letra C, as plantas absorvem menos água do solo. E letra D, o gelo derrete mais rapidamente, certo? Então, vamos lembrar. Em uma região com desmatamento, o ciclo da água ele pode ser afetado por quê? As plantas, ao serem removidas, reduzem a evapotranspiração,
que é o processo que combina a evaporação da água do solo, né, com a transpiração das plantas, devolvendo água à atmosfera em estado de vapor, certo? Você deve estar pensando aí, professora, então a transpiração das plantas é aquele orvalho que forma lá em cima das folhas? Não. O orvalho é a condensação da água que está no ar, né, em cima da folha. A transpiração dela é um processo diferente, certo? E esse processo é fundamental para o ciclo hidrológico e afeta diversos aspectos na agricultura, como a irrigação, o manejo de culturas, certo? Diminuindo a umidade do ar e as chuvas locais. Se não tem água, quando está no período de seca, que os nossos rios estão secos, né, o que acontece? A gente não tem menos chuvas porque diminuiu a umidade. E isso também afeta o solo, certo? Que vai perder a sua capacidade de quê? De reter a água. E isso faz com que esse solo sofra o quê? Erosão, certo? Além de alterar também o quê? A dinâmica dos rios e lagos, certo? Então, vamos observar aí as nossas alternativas, certo? E entender aí o que nós temos de dica para encontrar as nossas alternativas corretas. Então, vamos observar aqui. A professora vai destacar aqui algumas palavras para você ter atenção quando você encontrar elas, certo? Vejam aí. Então, quando a gente observa uma alternativa, a gente olha aqui algumas palavras, certo? Então, vamos lá. Temos aqui diminui, temos aqui aumenta, né? Aqui menos e aqui, ó, rapidamente. São algumas palavras-chave, certo? Eu estou perguntando o quê? Por que a erosão, né? O desmatamento impacta no ciclo da água, certo? Então, se eu estou falando de desmatamento e no impacto da água, então essa palavra aqui, ó, aumenta, né? Aumenta. Ela vai o quê? Ela é um indicativo, né? Aumenta. Então, eu já descarto essa alternativa porque o desmatamento, ele vai causar um efeito contrário. Ele vai reduzir a infiltração da água no solo, certo? Porque, afinal, sem a vegetação, a água vai o quê? Escorrer mais rapidamente pela superfície, né? Levando à erosão e ao escoamento superficial, certo? A outra palavra que nós destacamos, menos. Então, estou falando de desmatamento, as plantas absorvem menos água do solo. O desmatamento, né, é o que a menos, vai ter o quê? Menos plantas. Portanto, a absorção da água do solo vai o quê? Diminuir no geral. Mas não se trata, né, de plantas absorvendo menos, e sim de plantas existindo para absorver. E falando aqui da nossa região, né, o gelo derrete mais rapidamente. Nós não temos gelos na nossa região. Então, apesar de haver gelo, né, a questão do aquecimento global, mas na nossa região não temos, né, participação do ciclo da água, certo? Então, portanto, né, o nosso gabarito vai ser o quê? A nossa alternativa A, onde diz que em região com desmatamento, o ciclo, aí vejam, observem o comando. Em uma região com desmatamento, o ciclo da água pode ser afetado porque diminui a evaporação, reduzindo a formação de nuvens e chuvas, certo?
Então, nós vimos aí a nossa questão de número 2. E vamos agora para a nossa questão de número 3. Novamente, nós temos aí, né, um texto de suporte. A energia elétrica é uma das principais fontes de energia no Brasil. Então, nós estamos falando de energia elétrica, né, e uma das principais fontes no Brasil, sendo responsável por mais de 60% da eletricidade gerada no nosso país, certo? Esse tipo de energia depende do ciclo da água. Por quê? Vamos observar aí as nossas alternativas. A água evaporada gera eletricidade diretamente. O movimento de água dos rios, alimentado pelas chuvas, aciona as turbinas. O gelo das montanhas produz energia ao derreter, certo? E a letra D, a infiltração no solo desabastece o lençol freático. Muito bem. Então, vamos lá ver a nossa participação no chat, como é que tá? Nós já tivemos a nossa primeira e segunda questão. Vamos lá, muito bem, estou gostando de ver. Isso aí, muito bem. Então, vamos lá, vamos continuar, né? Então, vamos recapitular. Nós falamos da energia elétrica, né? Que também é conhecida como energia hidráulica, porque é uma energia que é gerada com a força da água, né? Produzida aproveitando o movimento da água. E isso faz com que impulsiona, né? A água, quando passa, faz ali girar turbinas, né? E dessa forma de energia potencial do movimento se transforma em energia mecânica, que teremos, né, a energia elétrica, que é usada nas nossas casas e que é tão essencial. A água armazenada, né, em barragens é direcionada para essas turbinas, que ao girar vão acionar os geradores que convertem essa energia mecânica em energia elétrica, certo? Então, assim, vamos ver aí nas nossas participações, se já temos aí alguém dizendo uma resposta, como é que está? Muito bem, então tem ali dizendo que está gostando da participação, que está conseguindo fazer cálculos. Muito bem. Então, vamos olhar ali as nossas alternativas. Alternativa A água evaporada gera eletricidade diretamente? Então, no nosso texto já dá ali, né, um indício. Então, vamos observar aqui. Vamos destacar aqui no texto, aonde a gente já descartaria, né? Aqui diz evaporada. Então, evaporada é quando ela muda de estado, né? Que ela passa de líquido para vapor. E não é dessa forma que numa hidrelétrica é transformado ali a questão das águas, né? A evaporação é uma etapa do ciclo da água, mas não gera energia elétrica diretamente. A geração da energia, né, nas hidrelétricas vai ocorrer pela queda d'água, pela passagem, né, da água, gerando ali um movimento mecânico, certo? Então, vamos observar a nossa próxima alternativa, né? Então, vamos passando aqui. Na letra C, diz o quê? O gelo das montanhas produz energia ao derreter. Então, esse movimento de degelo, ele é lento, né? Não teria como. E fora que aqui no Brasil, nós não temos essa questão, né, de uso do degelo das montanhas. Então, já iria descartar com base nisso. Que a base da energia hidrelétrica no Brasil, onde as turbinas, né, dependem de reservatórios de chuva e não de gelo, certo? E a letra D fala o quê? Que a infiltração, né, no solo
desabastece o lençol freático. Então, a infiltração no solo, ela é importante para recarregar os lençóis freáticos, certo? E garantir dessa forma o abastecimento da nossa água subterrânea, que é fonte essencial de água potável. Portanto, o nosso gabarito é a letra B, onde esse tipo de energia depende do ciclo da água, porque o movimento da água dos rios, alimentado pelas chuvas, aciona as turbinas, correto? Então, nós vimos aí uma nova estrutura também, certo? Que você observa que você tem um texto de apoio, mas você tem um comando direto, não tem uma pergunta. Então, você encontra ali aquela resposta de forma direta, certo? E agora, nós vamos passar para a nossa última questão, questão de número 4. Então, nós vimos ali, na nossa primeira questão, nós tínhamos um texto de suporte, nós tínhamos uma imagem, nós tínhamos um comando, certo? Na nossa segunda e terceira questão, nós tínhamos ali que você não tinha que ter um conhecimento, lembrar ali de todas as fases do ciclo da água, mas como que o ciclo da água funciona para a questão do desmatamento, para a questão, né, das hidrelétricas, e agora nós vamos fazer uma outra análise. Então, vamos observar aqui o nosso texto. Analise as ações humanas abaixo e identifique, está até destacado aí no texto para você, identifique qual delas prejudica o ciclo da água e diminui a disponibilidade de água potável no planeta, certo? Então, você vai pensar no ciclo da água, você vai pensar nas ações do homem e identificar qual que delas prejudica o ciclo da água. Então, vamos observar as alternativas. Plantar árvores em áreas degradadas. Letra B, poluir rios com lixo e produtos químicos. Letra C, construir reservatórios para armazenar água de chuva. Letra D, utilizar irrigação na agricultura. Vejam aí, né, como é que está, como é que você consegue auxiliar, identifique ali palavras que você já lhe dá um indício de que aquela alternativa você nem precisa se preocupar, porque ela não atende, né, o que lhe está sendo solicitado, certo? É assim que a gente consegue resolver uma questão. Então, vamos ver aqui se nós temos participação no chat, como é que está o movimento. Olha, muito bem. O Miguel dizendo que acertou. Isabela dizendo que está gostando, muito bem. Esse é o início do nosso projeto Hora do Saeb e nós teremos continuidade, certo? Então, fiquem aí, vamos participando que conhecimento é maravilhoso. Então, vamos entender aqui e analisar as nossas questões, certo? Então, analisar as ações humanas e identificar qual delas prejudica. Então, vamos para a nossa primeira questão. Observem aí que plantar árvores, né? Plantar árvores em áreas degradadas, certo? Essa ação, ela é benéfica, né? Ela ajuda o ciclo da água, pois as árvores ajudam na infiltração da água no solo, portanto, reduzem também a erosão e contribuem, né, para a transpiração vegetal, que forma nuvens e chuvas. É uma prática de recuperação ambiental, então é uma prática benéfica, né? Então, passando para a letra C, diz o quê? Construir reservatórios para armazenar água da chuva.
Então, isso também é uma ação positiva, pois ajuda a conservar a água, reduz ali a dependência, né, de fontes convencionais e evita o desperdício. Essa técnica, ela é sustentável e é usada em muitas regiões para enfrentar períodos de seca, certo? E a nossa letra D diz o quê? Utilizar irrigação na agricultura. Embora, né, o uso da irrigação ela seja algo que demanda atenção, não é por si só, né, prejudicial ao ciclo da água. Quando bem planejada e com tecnologias eficientes, né, como cotejamento, ela pode ser sustentável. O problema está o quê? No uso excessivo ou ineficiente, o que não está expresso na nossa alternativa, certo? Então, nós vimos aí que essas alternativas, certo? A gente iria encontrar o quê? Qual seria nosso gabarito? Poluir rios, né? A letra B, poluir rios com lixo e produtos químicos, certo? Então, essa é um momento, uma ação humana que prejudica o ciclo da água. Por quê? Ao poluir os rios, né? Quando evapora, vai levar ali junto para a nossa atmosfera esses resíduos químicos, certo? Então, essa é uma ação que prejudica o nosso ciclo da água, correto? E agora, né, nós vamos para a nossa hora de encerrar, para o nosso momento, hora de encerrar. Olá, então, nas nossas questões, né, nós trabalhamos, todas elas estavam ali no centro o quê? O ciclo da água, certo? E esse ciclo da água, ele vai o quê? Depender diretamente da energia solar, certo? Por quê? Garantindo dessa forma um movimento contínuo da água pelo meio físico e pelos seres vivos, certo? E por que, professor, o ciclo da água é tão importante? Primeiramente, 70% do nosso planeta é coberto por água, certo? Mas a grande maioria está onde? Nos oceanos, certo? Ou seja, 70% da nossa água está nos oceanos, correto? E nós vimos aqui na nossa imagem o ciclo da água, que tem ali a transpiração, né, das plantas, a precipitação, que nós vamos ter ali, a transpiração, né, das plantas, o vapor subindo. Então, a evaporação, ali vai formar as nuvens. Qual é a fase que forma as nuvens? A condensação. Muito bem, o aluno está atento. A condensação, que é o momento que forma as chuvas, que vai ter ali a precipitação, ao momento que a gente gosta de ouvir aquele barulhinho da chuva, né? Como é gostoso. E essa chuva, quando cai no solo, ele faz o quê? A infiltração, certo? Que vai alimentar ali os nossos lençóis freáticos, certo? E depois chegar até os nossos rios, lagos, oceanos. E por que a água é tão importante? Porque ela garante, né? Por que o ciclo da água é tão importante? Porque ela garante que a água seja usada e retorne para o ambiente, né? Permitindo dessa forma o uso pelos seres vivos, certo? E garante também a realização das atividades humanas, como a geração de energia, como nós vimos, atividades industriais, certo? E quais são as etapas importantes da água? A evaporação da água,
a evapotranspiração, certo? A condensação. Imagina, a água são gotinhas, que nem você está vindo aí. Quando a gente está com frio, a gente não procura se unir? Então, esse momento de condensação é quando as moléculas vão ali se unindo, certo? E quando está todo mundo junto, o que acontece? Fica pesado, ocorre a precipitação, ocorre a chuva, certo? E a infiltração é quando ela vai ali ocorrer no solo, certo? E chegando, alimentando ali os nossos rios e lagos, certo? E com isso, nós fechamos aqui, nós vimos o quanto é importante o nosso ciclo da água. E o principal é que você não precisa decorar, mas você precisa entender dessa importância, porque tem questões que não vão ali pedir exatamente uma etapa, e sim como a habilidade de você fazer o conhecimento e conectar com esse ciclo da água, com o desmatamento, com esse ciclo da água, com a geração de energia, certo? E agora nós vamos para a hora de encerrar.